Olá, mais uma vez quero agradecer aí, né, os alunos e alunas que estudaram o dia inteiro e ainda estão aqui disponíveis, né, a ouvir profissionais que vão trazer aí insights para carreiras de vocês. Meu nome é Débora, eu coordeno a área de carreiras. Vou falar um pouquinho para vocês aqui qual é o nosso objetivo enquanto área de carreiras, né, do IDOMED Carreiras, que cuida da carreira do médico e da carreira do dentista. A gente tem a nossa principal finalidade é realmente promover ações, eventos, né, que vão contribuir para esse olhar ampliado e sistêmico da carreira do cirurgião dentista. Então, são eventos que a gente faz, como esse, o Career Day hoje, que a gente vai trazer um pouquinho da visão, né, da carreira do dentista militar, da carreira do dentista pública. No segundo semestre, a gente traz a Semana de Especialidades de Odontologia, então a gente gera uma pesquisa, né, entre os alunos e entende quais são as principais especialidades que vocês querem se aprofundar, que vocês querem conhecer mais um pouco, e a gente traz esses profissionais para conversarem com vocês. E, ao longo do semestre, né, e do ano, a gente vai promovendo ações, né, que tragam uma visão e contribuem para uma gestão estratégica da carreira de vocês. Porque, além de vocês estarem aqui na faculdade, né, fortalecendo aí toda a parte do head skill de vocês, que é o conhecimento técnico, né, que vocês vão recebendo aqui ao longo do curso, é importante vocês terem esse olhar também para o autodesenvolvimento de vocês, da gestão do tempo, da inteligência emocional, do network, né? Do que vocês querem traçar para a carreira de vocês, porque isso vai impactar na vida de vocês, né? E também na forma que, né, o estilo de vida e a qualidade de vida que vocês terão depois de formado, de acordo com a escolha da especialidade e a forma que vocês vão atuar dentro dessa especialidade. Então, a gente faz isso estruturado entre esses pilares, né, que é o pilar do acolhimento. A gente entende que o profissional de saúde, né, ele precisa estar sendo desenvolvido. Primeiro, vocês precisam ser acolhidos enquanto vocês estão aqui como estudantes, para entender a importância e que esse acolhimento faz a diferença, e vocês também depois levarem isso para a carreira de vocês e vocês serem profissionais que vão acolher seus pacientes. A parte do autodesenvolvimento também, né, de vocês se conhecerem, saber o que faz sentido dentro do perfil de cada um. Conexão com o mercado, né? Então é importante. Hoje a gente vai ter aqui 2 grandes profissionais e vai promover essa conexão. Então, vocês já estarem conectados, entenderem a realidade do mercado, como que funciona. Diversidade e inclusão, que é um tema muito importante, né, que cada vez mais o mundo nos cobra, né, que a gente fique nesse lugar e olhe para esse lugar, o quanto ele é importante na nossa sociedade. E a parte de empreendedorismo também. Então, a gente vai, ao longo do ano, trazer ações que tragam como possibilidade de carreira para vocês o empreendedorismo, a inovação dentro da carreira de odontologia. Eu já falei um pouquinho, vou deixar aqui uns recados com vocês. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Marcelo, né, e o professor Rafael. Eles foram super parceiros e sócios desse projeto, então nos ajudaram aqui a área de carreiras a trazer esses convidados para conversar com vocês hoje. Um é amigo pessoal do professor Rafael e o outro do professor Marcelo. Agradecer minha equipe também de carreiras, a Mônica, que está aqui no dia a dia com vocês. A gente vai passar uma lista de presença, tá? Então é importante vocês assinarem para que vocês tenham as 5 horas de atividades acadêmicas complementares. No final, a gente vai fazer um sorteio da camisa. O professor Marcelo e o Rafael estão usando a camisa. É uma parceria que a gente tem com a Reserva, pelo Clube de Vantagens. Então, vocês vão receber um voucher, os 3 alunos sorteados receberão um voucher, vão poder acessar a loja da Reserva, escolher a frase que vocês querem da camisa de odontologia, o tamanho, e vocês receberão na casa de vocês. Então, fiquem até o final para vocês participarem do sorteio. E é isso, gente. Agora eu quero chamar aqui o professor Marcelo e desejar aí um bom papo e que vocês curtam bastante e possam sair daqui com algum aprendizado que
sirva aí de direção para a carreira de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado pelas palmas. Então, esse evento é para vocês, tá? Vocês são os protagonistas aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui, o Rafael, a Débora do Mestre Carreiras, a Mônica, então a gente realmente tem essa preocupação que eu nunca tive. O Luiz, que é meu amigo de faculdade, né, o Coronel Luiz, nós nos formamos juntos, então a gente nunca teve esse acolhimento em relação à nossa profissão. Nunca tivemos isso. E realmente é um grande diferencial no nosso campus, na nossa faculdade. Eu desconheço qualquer IES que faça esse tipo de atendimento para o aluno, que tenha essa interatividade grande entre docentes, coordenadores, diretor do campus. Então, a gente procura atender ao máximo a demanda de vocês. Semana passada, nós tivemos um evento no Hotel L'Encanton, onde estavam todos os gestores, coordenadores, todo o office do IDOMED, com o nosso vice-presidente, que é o professor Silvio, que é o CEO do IDOMED. E muito incrível como a gente falou, como falaram sobre protagonismo dos alunos, que nós estamos aqui por vocês. Tá? Então, tudo que nós fazemos aqui, existe uma grande contribuição para a formação, não só acadêmica, mas humana de vocês. Tá? Então, a qualidade foi discutida o tempo todo, através de todas as atividades. E a gente sai realmente assim, feliz de um evento desse, revigorado, e saber que a gente faz parte desse time, e saber que vocês fazem parte desse time, e vocês são peças fundamentais para a gente estar aqui. Então, quando eu fico assim, perturbando por vocês, gente, vamos lá, vai ser importante, porque eu nunca tive isso. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Quando o Luiz fez o concurso bombeiro, eu lembro que a gente estava quase recém-formado. Eu não sabia disso, ninguém nunca me falou do que seria o dentista, ou alguém da área da saúde dentro de uma corporação, quais seriam os atributos. Nunca me falaram isso. Tá? E vocês têm essa grande vantagem de largar na frente e conhecer as outras interfaces que a nossa profissão proporciona. E não são interfaces exclusivas. O Luiz é o mesmo exemplo, ele é professor, fez mestrado, foi professor da Estácio e da casa, comandante do bombeiro, já estou até fazendo os spoilers aqui do Luiz, né? E sempre teve consultório particular. Então, você vê que nada exclui. E isso é o que a gente quer mostrar para vocês. E, para finalizar, é outra tecla que eu boto bem forte, que vários ficam pedindo, às vezes, exclusão, são essas disciplinas de gestão e empreendedorismo. Tá? Você, autodesenvolvimento, gestão de alto desempenho, equipes de alto desempenho. Então, são soft skills que vocês vão ter, que vão levar para a vida inteira. E isso torna você diferente no mercado de trabalho, além dessa parte clínica maravilhosa que vocês têm aqui. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o Rafael e agradecer também a presença dele aqui nesse evento. Obrigado, Rafael. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, realmente, eu até reforço o que já foi colocado aqui, né? É muito importante a gente ter essa possibilidade de estar atuando numa trilha, do ponto de vista de investimento, de formação na carreira de vocês, mostrando qual é o caminho. Né? Na verdade, a gente não tem um único caminho, a gente tem vários. E hoje é um exemplo. Né? A gente pode evoluir numa carreira militar, a gente pode evoluir para trabalhar junto dentro da equipe aí de saúde da família, na saúde pública. Ou eu posso evoluir do ponto de vista de pesquisa, né? Do ponto de vista como pesquisador. Ou eu posso evoluir numa questão, inclusive, de criar uma startup, uma health tech. Então, gente, hoje a gente tem vários caminhos. E por isso é tão importante esse ambiente de discussão, de reflexão, porque se a gente não mostra para vocês, e é o que a Marcela colocou, a gente não sabe. Se a gente não leva isso aqui adiante, se a gente não
discute, se a gente não apresenta isso a vocês, muitas das vezes essa oportunidade ela vai se perder por falta de conhecimento nosso como aluno de que ela existe. Então, fico muito feliz da gente estar podendo trazer a vocês aí 2 caminhos aqui que a gente pode ter dentro da odontologia. E isso aqui não termina aqui, né? Isso aqui é só mais uma etapa dessa questão de possibilidade de carreira que vocês podem ter. Isso não se esgota aqui. Na verdade, é para a gente poder mergulhar na experiência desses grandes profissionais que estão conosco aqui hoje, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa também evoluir nos nossos conceitos, nas nossas ideias. E eu já peço a vocês, super importante a gente ter a nossa participação. Então, eu preciso que a gente realmente aproveite esse momento como um momento de crescimento de vocês aqui dentro. Fico muito feliz de podendo estar aqui com vocês e desejo aí que a gente tenha um bom ambiente de discussão, um talks aqui legal, que a gente consiga evoluir bastante aí nas nossas ideias, nos nossos conceitos e, com isso, tornar a trilha que vocês forem escolher daí por diante mais fácil. Obrigado. Beleza, gente. O Rafael falou uma questão importante. Uma questão importante agora do Programa de Saúde da Família, e agora é obrigatório ter cirurgião dentista. Então, uma coisa que devia ter sido feita desde o início, desde o princípio. Não existe saúde sem odontologia, tá? E, finalmente, né, fomos reconhecidos e temos parte integrante e obrigatória no Programa de Saúde da Família. Bom, agora eu quero chamar meu amigo Luiz Henrique Schwartz Tavares. Eu e o Luiz, como falei, estudamos juntos. Ele foi durante os 4 anos, né, Luiz? Comandante do bombeiro. Né? Ele já 6 anos comandante do bombeiro, mais antigo da casa. Ou seja, o cara é bom mesmo, né? Ficou 6 anos como comandante. Foi o professor da casa, foi o professor da Estácio. E você fala um pouquinho do seu mini currículo, Luiz. Deixa eu pegar o meu microfone. Som. Bem-vindo, Luiz. Tá? Obrigado, Marcelo. Vamos sentar, pode sentar um pouquinho aqui. Pode sentar? Isso. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite de estar aqui, falar um pouco da experiência, né, da odontologia, da minha vida da odontologia, e dizer que eu estou muito à vontade, porque eu estou vendo aqui queridos amigos que eu tive a oportunidade de trabalhar juntos lá no campus do Recreio, né? E o time aqui é pesado, hein? O time aqui aproveita. A seleção, você só tem craque. Essa turma aqui é uma seleção. O Marcelo já falou tudo, né? Não precisa mais falar nada. Posso ir embora? Não falei nada. Vamos lá. Já chama aqui o Eurico. Porque o Luiz é o seguinte, o Luiz, a gente fez faculdade na Unigran Rio, né, em 1990, e sempre foi um ótimo aluno, não é para puxar o saco, sempre foi muito bom aluno, dedicado, sempre foi monitor de dentística da Deise, você fez estágio no Miguel Couto, que eu lembro na época, né? Bolsista, exatamente, no Miguel Couto. E beleza, a gente foi seguindo, e a nossa turma era uma turma assim, muito unida. Tinham 6, 7, uns 10 pessoas, igual o pessoal do terceiro período aí, ó, uma galerinha que se juntou e não se largava mais. Inclusive depois da faculdade. E eu lembro que teve um concurso de bombeiro, aí o Luiz fez, o Robertinho fez, foi teu subcomandante, o Eduardo, que é pai do Bernardo, do primeiro período, e a sua esposa, a Érica. O Cebola foi depois, foi outro concurso, né? Mas esse primeiro foi você, a Érica e o Robertinho. E como é que foi essa experiência, Luiz? Como é que você descobriu essa questão da corporação, das Forças Armadas? Como é que foi esse despertar de querer fazer Forças Armadas e como você conseguiu conciliar isso dentro da sua vida acadêmica e da sua vida profissional dentro do consultório? Bom, vamos lá. Eu costumo falar que a odontologia, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à odontologia. Por que eu falo isso? Porque tudo começou com o seu Walter, meu pai. Tá? O velho Walter, que não está mais com a gente aqui. Meu pai ele era do interior, de uma família humilde, e morava numa cidadezinha muito pequenininha, e ele via que lá não tinha muita perspectiva para ele crescer, né? E não tinha estudo. Tá? E aí ele resolveu servir o Exército
Ele morava no interior do estado do Rio, resolveu servir o Exército, que ele viu com o Exército um trampolim para ele poder sair daquela cidadezinha e poder estudar e crescer, né? Então, ele fez a carreira, entrou como soldado, foi cabo, sargento, toda a carreira militar, né? E, durante esse período, ele resolveu fazer faculdade de odontologia, porque ele descobriu lá dentro que existia a escola de saúde, que ele poderia sair do quadro de praças para o quadro de oficial da saúde. E aí ele fez odontologia. E, nessa época, ele morava em Niterói, né? Ele passou para a UF, fazia odontologia em UF, na UF, quer dizer, ele morava, não, nós morávamos, eu já era nascido. E dali, ele servia em Deodoro. Então, imagina como é que era a vida do seu Walter, né? Numa época que não tinha tanta mobilidade assim na cidade, era barca, não tinha ponte em Niterói, talvez questão de condução não era tão fácil assim, então ele saía de madrugada, ia para Deodoro para servir, fazia parte dele lá como militar, depois ele voltava à noite para fazer a faculdade. Então, a gente quase não via. Eu via meu pai assim, às vezes eu, de relance, dormindo, acordava, via meu pai, ou fim de semana, né? E fez a faculdade, passou para a escola de saúde, e aí virou dentista da corporação. Ou seja, construiu a carreira como dentista militar. Dois méritos, né? Ele, como praça, passar para a UF, odontologia, e depois, gente, escola de saúde é uma prova dificílima, super concorrida, né? Batalhador. E aí fomos morar no Sul, né? Foi o primeiro lugar que ele serviu como dentista militar. Fomos morar no Sul e isso, sabe, a gente vai construindo essa ideia, né, de como a gente pode desenvolver a nossa vida, né, como a gente pode direcionar a nossa carreira. E aí eu resolvi fazer odontologia também. E eu sempre tive na cabeça que, meu pai falava sempre isso, né, que a gente tinha que ter, além da nossa profissão, né, como dentista, tinha que ter uma segurança, alguma carreira que desse segurança para a gente e uma aposentadoria, né? Então, ele falava assim, você tem que investir lá na frente, porque depois vai fazer a diferença. E eu já na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa, após a odontologia, eu tenho que fazer alguma coisa para ter um emprego fixo, para ter uma segurança, porque se a gente vive só de consultório, a gente não tem direito de ficar doente, a gente praticamente, para tirar férias, é um sufoco, né, porque tem os pacientes, né, tem o dia a dia da gente, e eu tinha isso na cabeça. Pois bem, fizemos a faculdade, né, Marcelinho? Pessoal do futebol aí, um excelente goleiro, hein? Quando tiver... Fui bom nisso. Não, isso é bom, Marcelinho. Quando tiver campeonato aí, entre as faculdades, pode levar o coordenador que o time vai bem. Já é meio time. Obrigado, Luiz. Nosso time era imbatível. Ninguém jogava bola, mas tudo era contra o Marcelinho. E quem jogava bola também bem era o pai do Bernardo. Cebola era muito bom de bola também, né? Fominha, né? Mas bom de bola. Daí o Bernardo deve ser fominha também. Alguém conhece que joga bola com o Bernardo aí? Primeiro período? Isso. Fominha, né? Segura a bola, quer passar por todo mundo, acha que joga futebol, igual o pai, igualzinho. Fala pra caramba. Tricolor fanático. Isso? Tricolor fanático. Não é isso? Tá vendo o Bernardo? Eu estou falando que você está vendo o Bernardo, né? É isso aí. Então, aí fizemos a faculdade, nos formamos, né? E Marcelinho falou que eu tenho 3 vertentes, né, Marcelinho? Eu fui professor, né? Sou professor, dentista clínico, consultório e a carreira militar. Na faculdade, eu também comecei a me encantar por essa questão de docência. Então, fui fazendo monitoria, estágio, né? Tudo que podia fazer em relação à complementação. Na nossa época não tinha tanta coisa assim, não existiam os projetos que existem hoje. Né? Não tinha nada disso. Essa coisa de liga, atlética. PIBIC, Programa de Ação Científica, Bolsa. Não existia nada disso. A monitoria não era nem remunerada. Né? A monitoria a gente fazia porque gostava mesmo. Né? Ganhava um diploma e ficava tudo feliz. Né? Primeiro dinheirinho que eu ganhei foi quando eu fui bolsista.
Fui bolsista da Miguel Couto, na Suzeme, eu acho que era a época. Suzeme. E eu fui do Sesc. Você foi do Sesc. Primeiro dinheiro que eu ganhei. Aí era um dinheirinho que me ajudava, né? Não dá para nada, mas ajudava. Você foi Miguel Couto, não foi? Miguel Couto. É, isso aí. Ó. Fazia, Eu peguei o Sesc da Tijuca. Isso. Gente, eu estava no 8º período 7, eu me achava o cirurgião dentista. Era eu sozinho no consultório, aí vinha, às vezes, uma dentista para orientar ali, e eu com as crianças, ouvindo uma musiquinha, totalmente autônomo ali no consultório, era maravilhoso. Lembra disso? Bom demais, né? Existe o Sesc até hoje? Existe, né? existe. E a odontologia era muito boa lá. Tem o Sesc, acho que o Senac também tem, né? Mas o meu foi Sesc da Tijuca. Tem, ainda existe, sim. O Léo, né, do Sesc, o Léo? Léo é o Sesc, né? Nós temos um colega que ele acho que é coordenador do Sesc. Tem a Antonieta lá também, né? O Humberto. O Léo é o coordenador, né? Bacana. Não existe ainda. Mas aí, voltando da parte acadêmica, você se encantou? Aí me encantei pela parte acadêmica e achei que era um caminhozinho também a ser seguido, né? Então, fiquei na faculdade, era chato, ficava atrás dos professores, pedindo para fazer estágio, pedindo para fazer monitoria. E, durante esse período, ao me formar, eu fiquei como professor estagiário. Tinha isso naquela época, não tem mais, né? Eu era professor estagiário, também não era remunerado, tá? Mas a gente ficava na clínica, a gente ajudava. E a coisa foi fluindo, né? A minha primeira emprego como dentista, eu estou meio fora estou saindo da cronologia, mas o primeiro emprego como dentista, quem me convidou para trabalhar como professor, quem me convidou para trabalhar oficialmente foi o Rodrigo Reis, quando ele voltou de Michigan. Professor de vocês. Professor de vocês. Eu trabalhei com o Rodrigo Reis, trabalhei com o Rodrigão também, que eu acho que também dá aula. Professor de vocês também de próximo, Rodrigo Guimarães. Na dentística lá da Unigran Rio. Então, foi o primeiro lugar que eu trabalhei como dentista, como professor dentista, né? Pois bem, voltando para o militarismo, que foi a pergunta do Marcelo. Então, eu sempre tive isso na cabeça, que eu iria fazer alguma coisa ligada ao militarismo que eu sabia que daria uma segurança. E assim foi. Eu fiz um concurso para PM, não passei, quer dizer, não consegui chegar no concurso, que eu perdi o cartão de inscrição indo para o concurso, não sei, até hoje não achei esse cartão, sumiu, talvez é porque eu não era para ser, né? E a minha esposa, a Érica, ela fazia um curso de pós em São Paulo. E aí, ela, voltando desse curso de pós, ela viu num jornal, que era Folha Dirigida, se eu não me engano. Folha Dirigida, é isso. Ela viu um jornal que tinha concurso para bombeiro, eu nem sabia que tinha odontologia no Corpo de Bombeiros. E aí ela me botou contra a parede, ela falou, tu vai ter que fazer esse concurso, senão a gente não vai casar. O jeitinho da Érica, né? E aí eu fiquei entre a coisa e a espada, né? Faço concurso, não compro a bicicleta, eu jogo... Mas aí resolvi fazer o concurso, falei com ela, tudo bem, eu faço o concurso se você fizer. Aí ela, mas aí não, aí está fora do programa. Eu falei, não, então a gente não vai casar. Aí ela resolveu fazer também. E foi legal, né, que nós passamos. Eu passei em primeiro lugar no concurso e ela passou em 18º. Então, entramos logo na primeira leva, né, na primeira turma. Isso foi quando? 92, 93? Foi em 92. 92. Foi início de 92. Eu entrei no bombeiro no meio de 92. Perfeito. Nós nos formamos no meio de 90. Era para falar a data, não? Olha, agora já era. Opa, tudo bom? Tudo bem? Prazer dividir com você aqui esse espaço. Nos formamos em 90 e em 92 eu estava ingressando na carreira militar, né? E aí, o que é ser dentista militar, né? Essa é uma pergunta que assim, todo mundo faz. Na verdade, você tem que dividir um pouco, né? Logo que eu entrei, fiquei um pouco assustado, que eles falavam assim, você não é dentista, você é o tenente. Quem serviu aqui sabe, né, Fabinho? O Fábio, acho que serviu, o Ramon serviu, né? Primeiro você é o tenente, depois você é o dentista. Primeiro você é militar, então você tem as suas obrigações de militar, e depois você bate a bolinha no consultório como dentista, né? Mas dá para dividir isso legal, dá para conciliar bem isso aí, né? Então, eu passei para a corporação em 92, tem um estágio que a gente faz, fiz o estágio de 6 meses, hoje em dia não dura esse tempo mais.
e dali eu fui trabalhar em Campo Grande. Morava em Copacabana e fui trabalhar em Campo Grande. Era chão, era bastante distante. Mas é escolha, né? A vida é feita de escolhas. E lá eu atendia os militares e os dependentes. Então, a gente, além do pessoal da corporação, os militares da corporação, a gente atende dependentes também. E lá eu descobri um outro viés, que era o viés da saúde pública, que ele vai falar agora, né? Que a gente também, o Corpo de Bombeiros, ele apoiava bastante ações do Estado na saúde pública. Então, a gente atendia acampamentos de sem terra. Tinha um lá era viaduto Oscar Britos, mas o pessoal fala viaduto dos Cabritos, né? A gente atendia o pessoal um acampamento lá, em outros lugares, né? Fazia ações sociais, então tinham ambulâncias ontológicas que ia para as comunidades para fazer ações sociais, sempre apoiando o Estado, né? O governo do Estado. Você é município, né? Aliás, tem grandes amigos meus que trabalham com você no município. A Dufraê, trabalha lá? Conhece? Também é do Corpo de Bombeiros. Tem a Coronel Dufraê. Ruth, eu acho que trabalha também, né? Trabalhou. Ruth, você conhece? Paulo Brito. Elias foi meu braço direito quando ele saiu lá do município, né? Sim, tanto que eu até brinco que alguns são meus subordinados diretos, mas são major, né? Tem um colega lá, o Paulo Brito, que eu chamo ele de major, e, na verdade, eu não sou nem militar, e eu sou chefe dele, ele presta continência, é engraçado. Mas é todo mundo de gente boa, né? Sim, sim. Pessoal, Bacana. todos são os queridos. Todos trabalharam comigo na época que eu fui diretor. Eu levei todo mundo lá, não sou bobo, né? Eu falei, vou pegar o pessoal que tem experiência de gestão e abracei. Aí fica mais fácil, né? Então, a gente depende da equipe. Então, por isso que nessa apresentação que estava sendo feita aqui, que falou na questão da gestão, né? Do curso de gestão, curso de empreendedorismo, tudo isso é importante, né? Foi falado em inteligência emocional. A gente tem que exercitar a inteligência emocional, porque sem isso a gente não consegue fazer nada, não. O empreendedorismo é importante, aprender a empreender, né? É muito importante. Então, aproveitem, porque esse curso aqui é um curso diferenciado. Eu conversava com o Marcelinho quando eu cheguei aqui, a gente aprendeu a administrar no susto, né? A gente aprendia, na nossa época de faculdade, a gente aprendia a fazer dente, a cuidar de boca. Nem de gente. Hoje em dia, a gente aprende a cuidar de gente. Não é isso? Exatamente. Hoje, a gente aprende a cuidar de gente. A gente aprendeu a cuidar de boca. A gente fazia dente. E aí, quando eu fui para o consultório, tive a primeira experiência, eu fiquei assustado, né? Porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que empregar alguém, eu tenho que administrar custos, né? Custos fixos, custos variáveis, e meio aí. E a gente vai aprendendo isso meio aos trancos e barrancos. Então é importante essa parte desse conhecimento da gestão, né? E quando você cai na carreira pública, muitas vezes você é direcionado para isso. E também aprende nos trancos e barrancos, não é isso? Exatamente. Ainda por cima, a parte que você não aprende em lugar nenhum, em curso nenhum, né? Que é operar uma máquina pública, né? Os trâmites, a questão da burocracia, da administração pública, né? Isso não tem muito em MBAs aí que a gente possa fazer, aprende depois que a gente está lá dentro, né? A gente está falando isso aqui, Érico, porque é o seguinte, a gente tem na nossa grade 16 disciplinas de gestão e empreendedorismo, na graduação. Bacana. Tá? São professores da casa e professores também do IBMEC. Então, a gente tem ferramentas digitais, mídias digitais, equipe de alto desempenho, vendas e pós-venda. Então, eu acho isso muito bacana, não tenho certeza, isso é muito legal. A gente chama de soft skills, né, que vai desenvolver mais a habilidade deles além da odontologia. Né? Então, eu acho que, às vezes, até por questões assim, às vezes eles têm tempo, têm outras prioridades, cara, mas passa tão rápido o tempo aqui dentro. Aí, quando você vai ver, já passou por aquilo e você se encontra, como nós nos encontramos, né, no consultório, qual o valor, não falei preço, qual o valor do meu trabalho, né, até eu chegar aqui. O que eu passei, né? O que eu estudei, qual foi a minha formação, o que eu abri mão de tempo, de diversão, de estar com a família, para poder me dedicar à minha profissão. Isso tem um valor, gente. Tá?
Mas, Luiz, para finalizar um pouquinho contigo, como foi conciliar, tá, essa sua vida como comandante do bombeiro, a carreira militar, consultório e área acadêmica? Se você conseguiu conduzir bem isso tudo. Como é que foi isso? Que eu acho bacana, Érico, porque a odontologia tem várias interfaces. E hoje o mote é falar da carreira da odontologia no serviço público. Tá? Você como coordenador de saúde bucal da Prefeitura do Rio de Janeiro e o Luiz como ex-comandante do bombeiro. Como é que você conseguiu conciliar isso? Então, a carreira do dentista, né, a carga horária, na verdade, hoje em dia, são 24 horas. Seriam 2 dias e meio. No final, o último comando mudou para 30 e poucas horas, mas aí a gente fez uma conta de chegada, fica um dia inteiro, manhã, tarde e noite, e outro dia manhã e tarde, e soma também serviço, que você tira, tem serviço de emergência, então faz uma conta de chegada, dá essa carga horária de 30 horas. Então, dá para conciliar, se você conseguir administrar isso aí. Por exemplo, nas Forças Armadas, são 30 horas também, e aí o dentista ele fica todo dia, ou todo dia de manhã, ou todo dia à tarde. Eu não sei como é que é na prefeitura, mas eu acho que sejam 24 por aí também, né? Depende de cada um dos cargos, né? E aí vem o que o Marcelo falou. A melhor coisa de você, quando você está no serviço público, é você ser o dentista de cadeira, da ponta. Você tem horário para chegar, você tem uma agenda a cumprir e tem horário para sair. Ponto. Né? Chega às 8, sai às 5. Atende quem você tem que atender e acabou. Quando você começa a ingressar na área de gestão, eu comecei cedo lá na corporação, como eu falei, o quadro era um quadro pequeno e foi ampliado em 92. E eu fui o primeiro lugar do concurso. Então, assim, sempre quando tinha promoção, eu ia sendo promovido logo que aparecia a vaga. Que lá tem essa questão da antiguidade, né? O militarismo tem isso. O mais antigo tem precedência. Mesmo você estando no mesmo nível, você sendo mais antigo, você tem precedência sobre os demais, pela antiguidade. Então, meu primeiro cargo de chefia foi em 2000, em Guadalupe. Eu era capitão, fui promovido a major, e junto com a promoção, no dia que eu li no boletim, o boletim é um jornal, como se fosse um jornal, tudo que acontece na corporação é publicado no boletim. A gente é obrigado a ler para saber que as coisas estão acontecendo. No dia que eu li no boletim que eu tinha sido promovido a capitão, o meu chefe me ligou e falou assim: parabéns, Major, você foi promovido a major e ganhou um comando. Aí imagina, né? A perna tremeu, gaguejei, e agora, como é que vai ser? Mas vamos embora. Missão dada, missão executada, missão cumprida. Então, meu primeiro cargo de chefia foi em Guadalupe, né? E dali fui galgando outros cargos, né? Chefia, e fui aprendendo. Mas, assim, a pergunta do Marcelo, e como chefe da odontologia, né? Como é que foi para conciliar a questão da carreira acadêmica, a questão da carreira de consultório e a questão de ser chefe de odontologia? Com relação à carreira acadêmica, eu entrei como chefe em 2015, no final de 2015. Em 2017, eu saí da carreira acadêmica, saí da Estácio, foi a minha penúltima faculdade, depois trabalhei mais um ano em Valença, em Vassouras. Mas em 2017 eu saí da Estácio. Então, a carreira acadêmica não ficou tão impactada assim. Agora, com relação à carreira do consultório, foi bem complicado, mas a gente começa a administrar, aprende a administrar a questão do tempo, né? Então, comecei a trabalhar em horários alternativos, comecei a trabalhar no consultório mais à noite, final da tarde, quando tinha sabia que ia ter uma folga, eu conseguia fugir. Só que o cargo de chefia, ele demanda muito tempo, né? Então, a gente tinha reuniões repentinas. O chefe mandava, vai ter reunião amanhã a tal hora, ou avança aqui para o gabinete que tem uma reunião agora. Tem hora para chegar, né, mas não tem hora para sair, né? Exatamente. Você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Eu abandonei o consultório justamente por causa disso, porque, né, além de gestor, né, eu também sou docente,
E, por um acaso, sou pai também, minha filha tem 4 família, anos. né? Então, toda vez que eu ia para o consultório, ou eu não via minha filha, porque ela já estava dormindo, ou, às vezes, eu marcava paciente, tinha que chegar atrasado ou não ir, porque eu não tinha como recusar alguns pedidos, né? Me ligava a secretária: doutor, o senhor está na casa? Porque a secretária, o doutor Daniel, que é o secretário de saúde, pode dar um pulinho aqui embaixo? Aí, às vezes, uma reunião que começava às 6 horas, não tinha hora para acabar, marcava paciente às 7, achando que ia conseguir sair, né? Ou eu tinha que desmarcar o paciente, ou chegar muito atrasado, né? Então, e como eu sou contaminado pelo bichinho da saúde pública, eu abandonei o consultório de uma vez, minha mãe fica chateada com isso, mas não fecha a porta, né? Um dia, quem sabe, né? A gente não sabe, o mundo dá voltas, então a gente tem que se manter atualizado. O desafio é conciliar, né? Exatamente. Eu estou aqui na coordenação também, eu tenho um consultório, dou aula em pós-graduação, então o desafio é você conciliar isso tudo, né? E realmente é bem complicado. Luiz, quero te agradecer. Eu só queria aqui, complementar que meus pacientes não ficaram muito felizes com certeza. essa jornada, não. Não, com certeza. Não é só o paciente, até em casa mesmo impacta. Às vezes, Tem família às vezes, também, né? Financeiramente, né? Sim, sim. Impacta financeiramente, porque o consultório, você, teoricamente, você é mais bem remunerado, né? Então, você tem que pensar muito nas decisões e nas consequências dela, né? Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, tranquilo. Aliás, tem algumas perguntas para o Luiz, não é, Débora? Né? Nós temos umas alunas aqui, que a gente chama alunas embaixadoras, olha que coisa linda. Elas chamam pergunta para o Luiz Henrique aqui. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda, eu sou uma das embaixadoras, eu sou do 3º período aqui da Odonto, e uma das perguntas que a gente teve era, dentro da sua carreira do bombeiro, a gente queria saber como você faz o acompanhamento da reabilitação dos seus pacientes, que você recebe em casos de socorro de bombeiro. A partir do momento que eles entram para o hospital e fazem o tratamento, você ainda tem contato com eles para reabilitação ou não? Você falou que o bombeiro militar que sofreu um acidente? Isso. Sim, sim, sim. Na verdade, a corporação ela possui, são 30 e poucas unidades espalhadas por todo o estado, né? Então, cada unidade tem equipe com especialidades formadas, né? Então, o bombeiro, um bombeiro que sofreu um acidente, ele tem a prioridade, tá, de ser atendido, porque foi acidente em serviço. Então, ele tem uma série de fatores que dão prioridade para esse militar ser atendido. Mas, fora isso, existe um fluxo de atendimento normal, né, de referência e contra-referência. Nós temos odontoclínicas que têm as especialidades, tem odontocentros, que são um pouquinho menores, e tem as unidades descentralizadas, são consultórios com 1 ou 2 dentistas que dividem o horário ali. Então, além do paciente, do bombeiro, ele ter esse atendimento no quartel, onde tem a unidade, ele também pode ser encaminhado para entrar nas especialidades de reabilitação oral, cirurgia, tudo que for possível, tá? E no hospital tem uma equipe de bucomaxilo. Então, já aconteceu acidente de bombeiro ter fraturas múltiplas de face, fratura de mandíbula. Ele automaticamente dá a entrada no hospital, o centro cirúrgico acolhe esse paciente, lá tem uma equipe bucomaxilo de emergência que dá o primeiro atendimento a esse paciente, depois entra no fluxo. Nada? Tem mais alguma pergunta? Tem, né, Laura? Uma pergunta? Não, tranquilo, né? Posso passar para o professor Érico? Doutor Érico? Mais alguma pergunta aqui, gente? Não? Gente, quero agradecer aqui o doutor, tá? Érico. Ele é gestor, né, coordenador de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter vindo aqui nos receber, tá? Uma honra muito grande. E gostaria que contasse um pouquinho também da sua trajetória, como que você se inseriu, né, na Secretaria Municipal de Saúde. Você já falou que é um bichinho que vai picando a gente, né? Isso, bichinho do SUS. Tem alguém de bichinho do SUS picado aqui também que eu conheço, uma grande defensora, a professora Alessandra, né, chefia um dos nossos CELs, com residente, defende serviço, né, e o direito da população à saúde pública. Então, assim, bichinho, como é que começou, né? Eu formei em 2004, em janeiro de 2005 eu estava formado, resolvi fazer endodontia, porque achava que a extração era uma mutilação, então achei que ia salvar todos os dentes fazendo endo, né?
mas depois de alguns anos fazendo endo, não me enxerguei, era um ambiente muito solitário, né, de consultório, acho que o pessoal compartilha. Quando uma colega trabalhava na saúde da família, achou que eu tivesse um perfil para atender no saúde da família. Quando eu participei de um processo seletivo, fui aprovado em outubro de 2011, e a partir daí comecei a trabalhar numa clínica de família do Catumbi. Trabalhei, né, nessa clínica por 5 anos, depois fui transferido para outra clínica. Nesse trajeto, eu fiz uma pós-graduação em saúde pública, fiz um mestrado em saúde pública, né, sempre lutando, assim, sempre participei de movimentos em defesa da classe odontológica, lutando pela saúde pública odontológica, e acabou que o meu trabalho nessas unidades que eu participei teve uma boa visibilidade, né, e em 2020, no final do ano, uma pessoa me ligou, falando, estou ligando a pedido do Dr. Daniel Sorães, saber se você tem interesse de compor a coordenação de saúde bucal. Falei, ótimo, quero compor, você é um assessor. Ela me liga 3 dias depois, perguntando se eu já tinha minha equipe montada. No susto, né? Na emoção. Então, aí caiu a ficha, né? Tive uns 3 ou 4 dias para me apresentar, para tomar posse no dia 2, tive que me apropriar de inúmeros dados, né, números, eu não sabia o que me esperava, então me apropriei do máximo de informações que eu podia sobre a questão da saúde bucal, né, e o meu mestrado em saúde bucal me deu um fomento à academia, né, a estar dando aulas de graça, em cursos de auxiliar, de técnico, falando sobre saúde pública. Em 2019, eu fui preceptor do curso de medicina da Estácio, onde eu recebia os alunos de medicina na minha clínica e os envolvia em ações de planejamento, né, ações de promoção de educação e saúde com a população. Onde isso? Na clínica da família Estácio de Sá, Tá. né, onde a coordenadora era a professora Luciane Tavares. Estava aqui agora. Que estava aqui agora. Então, eu fui preceptor, recebi os alunos de medicina e envolvia os alunos no planejamento e na execução de ações de educação e saúde em escolas, né, em espaços públicos, ou seja, na própria unidade, né, com diversos temas. A gente tem que entender, gente, isso é importante, eu falo para os meus alunos da UFRJ, a gente é profissional de saúde primeiro, depois a gente é dentista. Então, discorrer, falar sobre temas, qualquer tema de saúde, desde que a gente se aproprie, também é nosso papel, né? Então, antes da gente sentar numa clínica, numa cadeira e fazer uma boa restauração, a gente tem que aprender, né, a ser um profissional de saúde, quais são as nuances e para onde que a gente pode caminhar, né? Pensando nessa lógica de profissional de saúde, a gente foge um pouco da questão clínica e técnica, né? Que todo profissional de saúde tem essa capacidade. E, então, cheguei na gestão, aqui estou, né, fiz um concurso para professor substituto da UFRJ em 2021, onde eu fui primeiro colocado e, inclusive, estava lá, por isso que, né, me atrasei um pouco por causa do trânsito. Então, você consegue ainda conciliar a parte acadêmica com a Secretaria de Saúde? Mas abandonei consultório. O consultório abandonou, né? De vez. Mas durante esse teu percurso na prefeitura, você conseguiu até um determinado momento ficar com o consultório? Sim, porque na prefeitura eu fazia 40 horas, né, semanais, Bastante, hein? onde eu fazia em 4 dias, né, então eu tinha um dia para fazer o consultório, né, e a gente sabe que o consultório sábado também é uma boa oferta, porque tem muito paciente que só pode no sábado. Exatamente. Então, o meu dia era sexta e sábado de manhã, né, tinha um dia e meio de consultório, então, dava para conciliar, né? E você dá aula em que cadeira na UFRJ? Eu dou aula na saúde pública, no Departamento de Odontologia Social e Preventiva, né? Agora mudou, odontologia social Mudou, e legal, né? E odontologia legal. Então, dou aula no primeiro período, né? E supervisiono clínica, estágio supervisionado nos últimos períodos. É o Urubatã lá ainda? Não, Urubatã pediu aposentadoria, professora Sônia Grossman pediu aposentadoria recentemente, Sônia Grossman, né? Grandes nomes aí da saúde, né? Claro. Na odontologia. E então eu dou aula lá no primeiro período, na disciplina da professora Mirella, que já foi coordenadora de saúde bucal, né? Se não me engano, 2004 a 2006, né, Alessandra? Ela já foi professora aqui na Estácio, né? Hoje ela coordena a residência e coordena um programa de ensino-trabalho do Ministério da Saúde chamado PET Gestão,
né, e coordena a residência de saúde da família, né, uma residência multiprofissional, muito bacana. E eu estava procurando isso agora, que foi agora ser homologado, né, a obrigatoriedade do dentista no programa de saúde da família, né? O Brasil Sorridente. Brasil Trouxe Sorridente. esse slide aí, é o último slide, porque já que a gente está falando em oportunidades, né, e vagas de emprego, possibilidades dentro da rede pública, essa aprovação, né, da lei de colocar o programa Brasil Sorridente dentro da lei orgânica, né, do SUS, da lei 8080, que fundou o SUS, então hoje a saúde bucal é um direito integral, universal e equânime da população, né? Então hoje não tem mais como algum prefeito, governador ou até presidente falar, não, eu não quero mais que a saúde bucal esteja nos serviços públicos de saúde, né? É como se você falasse que eu não quero o SUS na minha cidade. Então, Maravilha. tá bom. Professor. Obrigado, Mônica. Então, gente, boa noite, né, a todos. Queria só que subisse a plaquinha, senão eu falo muito, né, estendo o meu horário, pelo menos 5, 10 minutos, né? Eu não sei se o pessoal da produção está preocupado por ter muitos slides, mas a gente que é docente, a gente controla. Eu falo 100 slides em 2 horas ou em 20 minutos, não tem problema. Então, né, na verdade, eu não entrei no mérito de oportunidades, mas sim a saúde bucal no município do Rio de Janeiro. A ideia aqui é apresentar para vocês, né, como é que é a rede de saúde bucal no município, e todos os lugares em que eu for apresentar aqui são oportunidades, né, futuras de vocês ingressarem em qualquer um dos tipos de possibilidades, né? Eu vou apresentar desde que a atenção primária até a atenção terciária, onde a gente tem níveis de complexidade, né, inclusive na gestão, e a gente tem profissionais de excelência em todos esses níveis, né? Então, eu trabalho na Subsecretaria de Atenção Primária e Promoção de Saúde, está até um pouco defasado, mas aqui é a equipe, né? Então, se a gente perguntar por que saúde bucal na rede pública, né, se eu tenho tanto dentista privado querendo paciente, né? Simplesmente porque só 70% a 80% da população, né, 20% a 30% da população tem condições de pagar um dentista particular, né? Os outros 80% a 70% tem que recorrer ao SUS, né? Então, é um dos motivos, né? Como é que está a saúde bucal aqui no Brasil, né? Quase 9%, 8,9% de pessoas perderam todos os dentes, né? Segundo a última pesquisa nacional de saúde, realizada em 2009. Né? 1/3 da população usa algum tipo de prótese dentária, seja ela total ou unitária, né? 31,7% das pessoas de 60 anos ou mais perderam todos os dentes, segundo a última pesquisa nacional de saúde. Então, acho que só isso aqui já são motivos bastante relevantes, né, para fortalecer a saúde pública no Brasil. Mas tem mais, né? Como é que será que os problemas bucais afetam a vida das pessoas? Será que só para comer uma maçã, né? Uma pessoa edêntula com uma dificuldade de comer uma maçã, será que é só esse o problema? Então, segundo uma outra pesquisa, a gente tem alguns dados aqui que a perda de dente é o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida em pessoas dessa faixa etária acima de 40 anos, né? E 52% dos entrevistados, essa pesquisa foi realizada na América Latina, disseram que a perda dos dentes deixou a aparência pior, 43% que atrapalha estabelecer um relacionamento, 21% a condição impediu de fazer novos amigos, os entrevistados se sentem mais inseguros de ir a festas, eventos sociais, né? E quase 40% com dificuldade de pronunciar palavras. Então, assim, não é só uma questão funcional, né, de eu não conseguir comer, falar, mastigar, você vê o impacto que a perda de um dente ou de todos os dentes, né, acomete a vida das pessoas. E se você for pensar que a maior parte da população não tem condições de pagar um dentista, né, um caminho para a solução, aqui, eu não vou entrar muito nesse slide, mas é só para mostrar a evolução das políticas de saúde bucal, tá? Nada disso, o que a gente conseguiu essa semana na aprovação, né, do programa Brasil Sorridente, virando uma lei, foi dado, né, foi de graça, não foi fruto de muita luta, né, que começou lá em 86, né, com as primeiras conferências de saúde bucal, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, e isso culminou em 90, a criação do SUS, né, entendendo que saúde é um direito da população e um dever do Estado ofertar isso. Então, a partir daí,
né, a saúde bucal foi se inserindo cada vez mais na rede pública, com o Programa de Saúde da Família em 94, né, com a criação de equipes de saúde bucal nas equipes de saúde da família, de atenção primária. Em 2004, né, onde foi promulgada as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, né, foi um grande avanço, porém, as diretrizes e o programa Brasil Sorridente foi criado nessa época, né, e só agora, esse ano, virou uma lei, né, garantindo o direito à saúde bucal à população brasileira. Então, foi o Brasil Sorridente, né, que era um programa e hoje é uma lei, está incluída na Lei Orgânica da Saúde, né, por um acaso, né, a maior política pública de saúde bucal do mundo, né, a mais audaciosa, por isso temos muitos desafios, né, espalhados pelo Brasil, desafios que envolvem desde atenção, promoção da saúde, prevenção de doenças, até reabilitação, né, e vocês vão perguntar, o que um dentista de saúde pública faz? Né, o que a gente está enfrentando? Né, e, para vocês terem noção, a gente pode até fazer uma troca aqui, né? Eu gosto que minhas aulas sejam expositivas dialógicas. Então, pergunto para vocês sabem quais são os principais agravos em saúde bucal? Dou a dica que são 7. Vamos lá, gente. Os 7 principais agravos em saúde bucal, com base nos estudos epidemiológicos. O mais claro, né? Qual é? Quais são os 7 principais agravos em saúde bucal, gente? A doença é uma das doenças mais prevalentes na boca. Periodontite é uma delas, perfeito. Cárie dentária, né? Vamos lá, outra. Câncer, trauma, fluorose, edentulismo, né? A ausência de dentes não deixa de ser um agravo, né, em saúde bucal. Então, aqui a gente tem os 7 principais agravos em saúde bucal, né, que são esses 7 principais agravos que a gente faz promoção de saúde, né, para mudança de hábitos, para que as pessoas conseguem evitar muitos desses agravos simplesmente com hábitos de vida saudável, né? A gente também tem que oferecer tratamento, caso um desses agravos esteja instalado, reabilitação, controle, ações de prevenção de doenças a esses agravos, né? E venho trazer a saúde bucal no município do Rio, né? A gente também tem que enfrentar esses 7 agravos, né? E vou começar por como é que a gente combate esses 7 agravos, né? Esses 7 agravos podem acometer 6.755.000 pessoas, que é a população do Rio de Janeiro hoje, né? O último dado do IBGE. Então, com gestão, né? Não dá para botar um por um numa cadeira odontológica 6 milhões de pessoas, 6.755.000, e atender um por um, achando que a gente vai resolver os problemas de saúde bucal. Não é assim, né? É com planejamento, gestão, organização, né? E a gestão do SUS hoje, né, na Secretaria do Rio de Janeiro, é um campo muito grande para dentistas, né? Além de mim, claro, coordenador de saúde bucal, teria que ser dentista, é um bom senso, mas não necessariamente, né? Então, aqui na coordenação de saúde bucal, né? É a nossa missão, né, sistematizar, qualificar o processo de trabalho da rede, né? Então, para atender esses 6.755.000 pessoas, usuários do SUS, enfrentando esses 7 agravos, a gente tem a coordenação de saúde bucal, tem essa missão, né, potencializar profissionais, qualificar serviços, processos de trabalho, né, sempre visando a satisfação do usuário e melhoria da qualidade de vida da população, né? Então, aqui é a coordenação de saúde bucal, né, a equipe da coordenação na secretaria, né, é um espaço enorme, com um monte de mesa, um monte de cadeira, né, não é nada muito glamouroso. E o que a gente faz? Planejamento, gestão, avaliação dos serviços de saúde bucal, né? Então, aqui a Secretaria de Saúde, né? Hoje o nosso slogan, Saúde Pública Carioca, né? Então, aqui temos exemplos, né? Trouxe as pessoas que eu tenho como referência de dentistas, recentemente, mais bem-sucedidos, né? Dr. Rodrigo Prado, secretário de Saúde, né? Até a semana passada ele era o secretário de Saúde, né? E hoje está num alto escalão da Secretaria de Saúde, dentista, né? O Dr. Rodrigo Prado. Não sei se vocês ouviram falar, a Prefeitura inaugurou recentemente um grande complexo, né, um supercentro de especialidades, um centro oftalmológico e um centro de diagnóstico por imagem, né, um centro enorme, são 3 prédios enormes que formam um complexo, e ali está
o doutor Alexandre Modesto, dentista, e é o coordenador desse complexo inteiro, né? Independente se ele é dentista, ele coordena o centro de oftalmológico, né? Coordena o centro de imagem e o centro de especialidades, que não são só especialidades odontológicas, né? E só uma complementação, os melhores gestores públicos são dentistas. Todo mundo quer um dentista eu já fiz um pouco esse paralelo, porque, por exemplo, eu lembro que quando eu vou trabalhar lá, quando eu ia fazer minha endodontia, tem que ter uma organização, um passo a passo, que a gente precisa seguir, né? Principalmente o pessoal da prótese, da dentística. Se não seguir o passo a passo, tem uma grande chance de dar errado, tá? Tudo que vocês fizerem. Se alguém estudou, falou que tem que botar 0,2 microgramas do líquido para o pó, é porque aumenta a chance de dar certo a técnica que você está realizando. Se você fugir disso, então, como a gente segue a regra, a gente, quando vai para a gestão, né? Mas aqui, gente, conforme o professor Marcelo falou, ninguém aqui fez só faculdade de odonto. O Rodrigo fez COPEAD, né? Um curso de MBA da UFRJ, um dos melhores do Brasil, né? Eu, recentemente, andei olhando a grade, né, para o COPEAD. Então, os módulos eram Design Thinking, Machine Learning, Power BI, né? Ou seja, são soft skills, que a gente chama, né? Que eu passei um sufoco para aprender a trabalhar com grande volume de dados, né? Organizar uma planilha, uma tabela de Excel, mexer em tabela dinâmica. Agora eu estou me aventurando no BI, né? Que é transformar grande volume de dados em informações de fácil visualização e de fácil entendimento, né? E é bom que o curso daqui já prepara você com essas soft skills, né? Quando vocês chegarem lá na frente, se tiverem interesse de vir para a gestão, uma MBA, né? Ou um outro curso de especialização em gestão, né? Vocês com essas soft skills já vão estar um passo mais à frente, né? Do que os outros que saíram de uma formação clínica, técnica, né? Então, aqui umas macroentregas da nossa coordenação, né? O que a gente propôs para esse último ano: aumentar a oferta de prótese na atenção primária, qualificação de profissionais, estruturação da rede de atenção secundária e integração da rede de saúde bucal, né? E aí, a nossa cidade, né, a organização da saúde da cidade é dividida em áreas de planejamento, né, porque não tem como o secretário de saúde, né, saber o que cada um dos locais precisa exatamente. Então, dividiu-se em áreas de planejamento, né, e cada uma dessas áreas tem um coordenador, porque você fica mais próximo da realidade da sua população, do que a sua população precisa, né? Então, a gestão fica mais assertiva quando a gente divide em áreas. Lógico, o secretário de saúde é o chefe de todos eles, né? Inclusive, a gente teve no início da gestão 3 desses coordenadores, que coordenam serviços de clínicas de família, atenção especializadas, mas não só de saúde bucal, médicos, de enfermagem, de farmácia. 3 desses coordenadores eram hoje 2, né? Uma saiu, eram dentistas, né? Então, com uma visão de gestão mesmo macro, né? Gestão dos serviços em saúde, né? Então, de 10 desses coordenadores, a gente teve no início da gestão 3 dentistas, né? Então, falam lá na secretaria que os dentistas vão dominar o mundo. Então, eu vou mostrar um pouquinho agora, né, a rede de saúde bucal, né? O que a coordenação de saúde bucal, a Secretaria de Saúde gere, né? A gente faz a gestão de serviços de saúde, né? Então, os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade, né? Níveis de complexidade mais baixos, né? Onde você faz as ações essenciais para a população, não agravar doenças, que é a atenção básica, as clínicas de família e postos de saúde, né? A média complexidade, onde estão os especialistas, né? E, no caso, a atenção é a UPA, e a alta complexidade é onde exige um grau maior, né, de habilidades e tecnologia, que seriam, né, os hospitais, né, os centros cirúrgicos, que estão divididos em níveis de atenção, né? E aqui a rede, né, de saúde bucal. O que a gente precisa para ter uma rede, né? Sistemas logísticos, sistemas de apoio, os centros de especialidades odontológicas, né, a rede de urgência e emergência, hospitais e UPAs, né, laboratórios regionais de prótese dentária, a gente precisa reabilitar também, né, INCA e Hospital dos Servidores, que fazem a atenção ao paciente, né, já com diagnóstico de câncer, né, e os hospitais especializados e as maternidades, né. Tudo isso pensando no acesso regulado, porque essa rede precisa integrar, né, precisa ser integrada, né.
e a atenção primária, né, é quem gere esse cuidado. Hoje, um paciente, para ir para um centro especializado, né, ou chegar a um tratamento no INCA, ele primeiro vai no dentista de família, né, e o dentista de família, identificando e vendo a necessidade de encaminhar, né, encaminha o paciente para as outras áreas. Então, a gente fala que a atenção primária é a coordenadora do cuidado, né? É muito parecido com o que a gente faz na faculdade, né? A gente tem a clínica preventiva do professor Rodrigo, depois tem a clínica básica. Então, a gente vai evoluindo dentro do curso da parte preventiva à parte curativa, né? É muito Sim. bacana isso. Mas a ideia, né, fazendo uma excelente atenção básica, Sim. a expectativa é que a atenção primária resolva 80% de todos os casos da população, então vai um pouquinho menos para especializado. E nós temos aqui, Érico, do primeiro ao oitavo, o doutoria social e coletivo do primeiro ao oitavo período, com a Alessandra e com o Rodrigo. Olha que bacana a atenção básica que a gente dá, né? Bacana. Isso aí, Que é o conheço formato... uma faculdade que vai do primeiro ao oitavo. Olha que incrível isso, excelente. né? Caminhando um pouco a medicina, né? Eu lembro que quando eu era preceptor da medicina, eu dava aula, eu recebia os alunos de saúde da família 1 e acho que saúde da família 3, né? Então, vai ao longo do curso, né, a extensão em saúde da família. Isso é excelente, porque já estão atualizadas as novas diretrizes curriculares, né, que precisa formar também, formar o aluno, né, para o SUS, para a rede pública de saúde, né? Vale salientar que, para manter esse sistema todo aí, tem alguns autores, né, atores que trabalham como na gestão também, te auxiliando, né? Dentistas também, né? Não estou sozinho. Na minha na coordenação de saúde bucal só tem dentista, né? Os meus assessores, que são 8, né? São todos dentistas. Espalhados também, né? Aí descentralizados. Cada área de planejamento daquelas 10 que eu falei tem 1 ou 2 assessores, né? E eu vou contar um pouco mais, que agora vou começar a trazer da rede. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, talvez você fale isso mais à frente, né? Uhum. Eu tenho uma dúvida, eu acho que pode ser dúvida de todo mundo. Você tem o CEL, né? Que é o Programa de Saúde Bucal, e a Estratégia de Saúde da Família. Eles são integrados ou são programas separados? Não, tudo faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal, do Brasil Sorridente. Conforme ele falou, atenção integral. Então, assim, para a medicina eu falo que é de uma unha encravada a uma neurocirurgia pediátrica, né? E para odonto é desde uma aplicaçãozinha de flúor, né, a uma cirurgia avançada de bucomaxilo, né? Então, tudo isso faz parte da rede e a gente tem que integrar e tem que se comunicar, né? Então, alguns documentos, né, que norteiam, né, vendo que nenhum desses documentos aqui fala sobre saúde bucal, né? Então, conforme eu falei, a gente chega na atenção primária, na saúde da família, a gente tem que primeiro enxergar nosso lugar de profissional de saúde, né? Então, se apropriar de outros temas, né, que tem a ver, né, com adoecimento em saúde bucal, né? Mas também alguns documentos que nos orientam, né, que são documentos relacionados à atenção específica em saúde bucal, né? O que tem diferente desses documentos é porque eles nos dão instrumentos, né, para você aprender a fazer a gestão da saúde bucal de 3.000, de 6 a 9.000 pessoas, né? Eu falo que, por maior que a sua clínica seja, ela não chega perto, né, de uma população de um dentista de família, né? Ou seja, não conheço uma clínica tão bem sucedida que chega a ter 9.000 pacientes, né, para você fazer a gestão. Então, a nossa rede, né, hoje, nós temos 457 equipes de saúde bucal, cada equipe é composta por um dentista e um auxiliar, ou um dentista e técnico, né? Temos 18 centros de especialidade, a professora Alessandra chefia um deles, né? Temos 4 hospitais gerais com serviços de bucomaxilofacial, 7 das nossas maternidades têm equipes de saúde bucal, 10 UPAs com dentistas, né? E 3 hospitais especializados, tá? Sendo que dessas 457 equipes de saúde bucal, em 224 equipes de saúde da família, porque tem algumas que não têm dentista, por enquanto. E, além disso, a gente tem dentistas atuando, né, numa nova frente do que o município resolveu assumir, era do Estado, né, que é a saúde prisional, né? Então, a gente tem equipes com dentistas, né, equipes multiprofissionais, médico, enfermeiro, farmacêutico, dentista, atuando em unidades prisionais, tá? Que fazem parte do escopo hoje da Secretaria Municipal de Saúde, que é a atenção primária prisional. Então, né, traduzindo em serviços, né,
da atenção primária, da atenção secundária, atenção terciária, né? Temos também, se não me engano, um dentista que atua em equipe de população de rua, né? Tirando, gente, os CELs e os laboratórios de prótese, todos os outros serviços têm atuação interprofissional, tá? A gente não atua sozinho. A gente atua com médico, enfermeiro, com dentista, com farmacêutico, às vezes médicos de outras especialidades, enfermeiros especialistas. Então, tanto que a gente fomenta muito na formação, né, seja acadêmica ou dentro da nossa rede, a integração, né, aprender a trabalhar, né, em equipes volumosas, com muitas cabeças pensantes, né? A odontologia tradicional te ensina a ser um bom clínico, uma boa técnica, mas a trabalhar você sozinho, mandar na sua auxiliar e fechar o tratamento com o seu paciente, né? Então, na saúde pública é um pouco diferente. Durante a pandemia, o dentista teve um papel muito importante na condução do suporte, né, para as equipes. Apoio, no né? apoio, né? A gente se desdobrou, a gente começou, fez coleta de swab, né, testes rápidos, porque a odontologia foi uma das profissões que mais sofreu com a pandemia, né? Se não a que mais sofreu, pelo fato da gente trabalhar com geração de aerosol, né, onde bate na boca do paciente, a saliva que a gente dispersa, né, e a gente não consegue controlar, saber até onde ela vai. Até hoje não ficou definido a distância que a saliva vai. Tiveram alguns estudos incipientes, alguns estudos científicos, mas como a Covid foi tudo muito rápido, né? Então, os dentistas se deslocaram do seu cargo de atenção à saúde bucal, ficou apenas a urgência e a emergência, em alguns casos, né? Acompanhamento de gestantes, pacientes com condições mais sensíveis, mas, fora isso, a gente estava apoiando a vacinação de todas as formas possíveis, né? Menos vacinando. Então, assim, aqui eu vou começar pela atenção secundária, né? Aqui está a distribuição dos nossos 18 CELs, né? Nas 10 regiões do município do Rio de Janeiro, né? Algumas áreas têm mais do que um, né? Algumas áreas têm apenas um, né? O CEL é um centro de especialidade odontológica, tá, gente? Para não falar, não, porque quando a gente mandar o paciente para o CEL, não é matar o paciente, é centro de especialidade odontológica, mas o acrônimo é CEL, tá? Então, a distribuição dos CELs, tá? Oi? Tudo faz parte do Brasil Sorridente. Tudo que eu apresentar aqui faz parte da política Brasil Sorridente, tá? Então, aqui, trazendo a atenção especializada, nível secundário, né? No nível secundário, hoje, um centro de especialidade odontológica, né? São os estabelecimentos que fazem atenção especializada, né? Onde, principalmente, né, essencialmente, a gente tem estomatologista, para ter uma ênfase no diagnóstico precoce de câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor, né, maior volume aqui de extração de sisos, frenectomias, né, endodontia, tratamento de canal, atendimento a pessoas com necessidades especiais, um grande desafio, e recentemente a gente tem 3 serviços que fazem DTM, né, dor temporomandibular, tratamento, né, dessas doenças. Então, aqui um exemplo, né, que é uma sala onde especializada, essa aqui é da unidade nossa mais recente, né. Então, ali, parte do Brasil Sorridente, o Centro de Especialidades Odontológicas, né. Aqui, nossos laboratórios regionais de prótese, no momento são 4, a gente está pensando em expansão, né. Então, os CELs, né, esse centro de especialidades, possuem protesistas e tem um laboratório de prótese vinculado, né, a esse centro de especialidade, onde a gente faz, né, próteses para a população. A gente está expandindo esse serviço. Hoje a gente quer que a prótese seja feita também nas clínicas da família, né? Está sendo um dos maiores desafios da gestão, de qualificar uma rede de 457 dentistas, né, de dar segurança para que eles façam uma prótese, né, e que essa prótese não gere um problema, e sim uma resposta, né, ao problema do paciente. Aqui os nossos hospitais gerais, né, Salgado Filho, Souza Guiar, Miguel Couto, Lourenço Jorge Pedro II, todos com equipe de bucomaxilo, né. As ações ofertadas: emergências odontológicas, celulite, né, câncer, trauma de face, né. Temos nessas equipes estomatologistas, né? Eventualmente alguém pode descobrir um câncer de repente e ir parar no hospital, então tem estomatologistas, né? Tem residentes, a gente tem uma residência de bucomaxilofacial da própria prefeitura, uma das mais concorridas que a gente teve nesse último concurso.
foram 4 vagas, né, e 150 inscritos, né? Foram 6 vagas e 150 inscritos. E, além disso, um outro campo, né, de atuação dentro do hospital, que é a OH, né, Odontologia Hospitalar, onde acompanha pacientes no leito, pacientes internados, né? Então, dentro de hospital, a gente já tem 2 ou 3 possibilidades aqui de emprego, né? Então, dentista aqui fazendo centro cirúrgico, né? Ali era um H, aqui é um centro cirúrgico, né? Hospital especializado, né? Para quem tivesse alguma dúvida do que são esses hospitais especializados, hoje a gente trabalha com 3, é o Hospital Jesus, que faz atenção saúde bucal com crianças, né? E crianças até 17 anos, com anestesia geral, em centro cirúrgico ou sedação consciente, né? Muitos dos nossos pacientes têm problemas de saúde mental e que a gente não consegue manusear o comportamento deles na atenção primária, né? Alguns precisam ser sedados e outros que sejam feitos mediante anestesia geral, né? Então, o Hospital Jesus presta esse serviço em crianças, o Barata Ribeiro, o mesmo serviço para adultos, né? E a Nossa Senhora do Loreto, que é um hospital referência hoje em pacientes fissurados, que é fenda palatina e lábio leporino, e faz atenção integral a pacientes fissurados, né? Desde ações de promoção até ofertar uma prótese, né, com recobrimento de palato, né, para pacientes com fenda palatina. E aqui são algumas fotos, aqui é o centro de imagem do Supercentro, né? Uma das reformas da prefeitura recente. Então, isso aqui é um tomógrafo, né? E o operador fica aqui dentro no submarino, e você entra ali dentro, ali uma das enfermarias do Hospital Jesus, né? Aqui, as UPAs, né? Infelizmente, não temos UPAs em todas, não temos dentistas em todas as UPAs, mas temos dentistas, se não me engano, 10 UPAs aqui. O que um dentista de UPA faz? Tá? Ele faz atenção à urgência e algumas emergências. Tá? Não faz todas as emergências, porque algumas não são para UPA e sim para o hospital, mas faz algumas urgências sim. Tá? Então, para quem, eu brinco, né? Eu sou da atenção primária, mas para quem gosta de uma faca, né? Tem a opção de ir para o hospital, de uma UPA, porque vai ver trauma de face bastante ou lesões bem avançadas em saúde bucal ali, né? Então, para quem gosta de uma cirurgia, de trabalhar um pouco sobre estresse, né? Porque ali você trabalha, tem que ter uma ação mais imediata, não dá para pensar e planejar muito, tem que ser tudo ali numa questão de segundos, de você acolher o paciente, estabilizar, né? Tirar ele com risco de morte. Então, também temos atenção em saúde bucal em algumas das nossas maternidades, né? Para quem gosta de trabalhar com odontologia neonatal, né? Odontologia, saúde da gestante, né? Nessa parte de saúde bucal, maternidades também, temos campos de atuação dessas maternidades. A gente agora está tentando abrir estágio nessas maternidades para as universidades, né? E aqui o meu xodó, onde eu trabalhei meus 10 anos, a atenção primária à saúde, né? Então, trazendo aqui a atenção primária à saúde, essa é a minha equipe, era a minha equipe na Estácio de Sá, né? Deve ter umas 20 pessoas ou mais, aí 30 pessoas, a gente tinha que trabalhar em conjunto. Aqui tem médico, tem dentista, tem enfermeiro, tem farmacêutico, tem administrativo, tem técnico de enfermagem. Tem mais de 30. Agente comunitário de saúde, né? E não sei se chega aí a ter psicólogo, assistente social, não estou vendo o pessoal nessa foto. Mas, enfim, isso mostra que a gente precisa trabalhar em equipes multiprofissionais, né? Interdisciplinar, né? Então, todo mundo pensa junto em prol de um benefício, que é a melhoria da saúde bucal daquela população que vive ali atrás. Essa é a Clínica Estácio de Sá, a gente atendia especificamente a população do Morro do Turano, né? E o que a gente fazia? O que um dentista de família faz, né? Então, o dentista de família, trabalhando, né? Aqui eu estou trazendo a equipe multiprofissional interdisciplinar, esqueci dos agentes de vigilância em saúde, né? Que são aqueles agentes de endemia, quando chega perto da época da dengue, são eles que vão na casa das pessoas, botar o pozinho, identificar locais de proliferação do mosquito, né? E, de acordo com algumas clínicas, a gente tem outros profissionais ainda, né? De saúde, além desses que estão descritos aqui. Então, nossas atribuições na atenção primária. O que o dentista de atenção primária precisa fazer? Precisa fazer prevenção de doenças, cuidado em saúde bucal, promoção de saúde, olhar indicadores, fazer um bom atendimento clínico, analisar fatores de risco, trabalhar em equipe, planejamento, visita domiciliar, análise do território, pessoas e famílias vulneráveis, gestão em saúde e territorialização. É só isso, né? Então, ou seja,
a gente, né, numa grande parte, né, das universidades, não prepara um dentista com essas habilidades, né? Como é que eu consegui desenvolver essas habilidades? Fazendo uma pós em saúde pública, fazendo um mestrado em saúde pública, foi me dando ferramentas, né, tecnologias para a gente conseguir trabalhar, né, com um volume grande de pessoas expostas a situações vulneráveis, a fazer análise, leitura de indicadores, né, e aprender a enxergar aonde estão os pontos mais sensíveis e alocar recursos, né, seja o meu próprio recurso, quem eu vou atender, qual a família que eu vou atender primeiro, qual família que eu vou visitar em domicílio, qual escola, né, o que eu vou fazer na escola. Então, vou trazer um pouco aqui. Fala, professor. Não, incrível assim, como é que a gente está, né, aqui na faculdade, na vanguarda disso tudo, né? Porque nós temos o OSC do 1º ao 8º período. Então, isso aí, gente, é uma odontologia humanista, generalista, tá? Que é uma função da IES. Tá? Então, então, não é só aquela questão de... Saúde da família. Claro que a gente tem a tecnologia, nós temos as impressoras, as fresadoras, odontologia digital, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é muito grande. E essa questão humanista, atendimento primário, vocês têm isso tudo aqui dentro. Tá? Então, isso é muito bacana, é muito diferenciado. Pode falar, eu fiquei meio empolgado. Não, ótimo, porque o que você já está, né, E você conhece alguma faculdade que tenha o OSC do 1º ao 8º? Excelente, né? O ideal é que esse modelo se espalhe para as outras universidades de odontologia e não que a gente tenha 80% de um curso de odontologia à distância, né? Isso é um absurdo também. Um absurdo. Então, quem que o Saúde da Família atende, né? Quais as pessoas? A gente atende pacientes, né? Todo mundo, mas a gente faz um planejamento em cima de pessoas que têm condições crônicas, né? Ou por ciclos de vida. Então, a gente atende gestante, a criança, o adolescente, o adulto e a pessoa idosa. Se eu passar 40 anos nessa clínica e atender aquele bebê, eu vou atendê-lo até a fase adulta ou até a fase idosa, porque o Saúde da Família preconiza que o atendimento é longitudinal, né, ao longo da vida. Então, enquanto a gente estiver ali, não dá para você fazer um atendimento e esse paciente nunca mais voltar, né? Não, esse paciente você deu alta, você fez a sua ação, mas ele retorna quantas vezes necessário, né, quantos problemas ele vem a ter. Então, e a gente também, né, tem que fazer um planejamento em cima de pessoas que têm condições específicas, né? A gente atende todo mundo, mas diabéticos tem uma questão importante em relação à doença periodontal, né? O agravamento da doença periodontal pode elevar os níveis de glicose ou agravar a diabetes, né? A gente sabe que gestantes com condições ruins de saúde bucal, né, podem ter um parto prematuro, podem levar a ter neném com baixo peso, né? Algumas associações que a gente faz, pessoa vivendo com HIV, né? Precisa sim, a gente tem lesões significativas que acometem principalmente as pessoas vivendo com HIV, a pessoa com deficiência, atenção ao câncer de boca, né? Tuberculose, que é uma das doenças que a gente enfrenta no Rio de Janeiro, né? E causa baixa imunidade também. Então, o atendimento clínico, né? Essa era a clínica que eu atuava. Então, vocês podem ver que teve um investimento significativo na atenção primária, porque essa clínica não perde, né, em qualidade de equipamento para poucas que a gente vê aí, né? Às vezes tem clínicas particulares com estruturas e condições muito piores do que a clínica da família que eu trabalhei, né? A gente tem equipamento cavo ali, né? Tudo organizado, todo mundo trabalhando direitinho, profissionais 40 horas, né? Então, o atendimento clínico é uma das partes, né? A gente passa na saúde da família 60% a 70% da nossa carga horária em atendimento clínico, porque é importante, né? Infelizmente, a condição que a população se apresenta hoje exige intervenção clínica, né? Não somente ações de promoção de saúde e prevenção de doenças são suficientes, então exige intervenção clínica. Quem sabe no futuro, né, isso seja ao contrário, a gente precisa de 30% da nossa carga horária de intervenção clínica e os outros 70% a gente faça ações de educação, promoção em saúde, controle da doença por mudança de hábitos, né? Então, atendimento clínico, ações de promoção de saúde, né, dentro da unidade, onde a gente aproveita para, né, fazer escovação, entregar kits com crianças, orientar pais e mães, né? Então, na nossa unidade, nosso escovódromo ali, escovário, cada um chama do jeito que gosta, mas fazendo realmente a escovação, a evidenciação de placa, né,
Nesse caso aqui, era uma campanha de vacinação e o público-alvo era crianças. A gente abriu a porta da sala de saúde bucal e começou a avaliar todas as crianças que os pais quisessem que recebessem atendimento, né? Então, não é só criança. Aqui, num outro programa que existe, a Academia Carioca, no Rio de Janeiro, vocês já devem perceber que alguma das clínicas da família tem alguns equipamentos de ginástica, né? Então, principalmente para a terceira idade, ou para pacientes hipertensos, cardiopatas que precisam, né, de fazer algum exercício. Então, a gente aproveita o público-alvo, né, que é importante a questão do planejamento. Eu vou atender idoso, quais são os principais problemas sensíveis ao idoso, né? Então, eu vou abordar esses problemas com ele, né, porque, como eu falei, a gente tem vários públicos, né? Então, tem situações que acometem as gestantes, que a gente vai trabalhar, que acometem as crianças, o adulto, o idoso, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer para ser o mais assertivo possível, ações de escovação no território, né? Ações no alto do morro, né? Essa foto apareceu até uma vez no site do Senado, da gente conseguindo fazer uma grande ação no alto da comunidade, atendendo as crianças, né? Nessa ação, inclusive, uma senhora cedeu o tanque dela, que era fora da casa, para a gente conseguir as crianças poderem escovar e cuspir, né? Mas a gente fez a avaliação de todas as crianças que estavam. Isso aqui é o Morro da Coroa, tá? No alto do Morro da Coroa. Algumas outras ações no território, né? A gente faz orientação de escovação e vê se a mãe aprendeu a técnica correta que a gente recomendou na escovação, né? Isso tudo no território, né? Em domicílio, né? Aqui uma cirurgia, exodontias múltiplas, que a gente fez no domicílio. Era um paciente cadeirante, morava numa área muito remota do morro, onde não chegava carro e só moto ou a pé, e ele era um cadeirante, né? Então, ele estava com uma série de restos de raízes no dente, restos radiculares. Então, botando na balança, fazer no domicílio ou deixar isso agudizar, evoluir para uma celulite, a gente foi uma primeira vez, planejou, no caso ali a enfermeira do nosso lado aferiu PA, HGT, né? Fizemos uma profilaxia antibiótica, realizamos o procedimento, né? 6 restos radiculares, depois voltamos para tirar a sutura, né? Deu tudo certo com a cirurgia, não evoluiu para um abscesso, para uma celulite, tá? Aqui, às vezes, a gente não faz procedimento, mas a gente, né, acompanha gestantes, né, faz determinadas orientações. As ações de saúde escolar fazem parte, né? As escolas que estão no território ali, a equipe de saúde bucal, né, realiza atividades, porque a gente entende que se a gente inserir o hábito ainda na fase de criança, o hábito vai ser reproduzido para o resto da vida, né? Então, a gente, além de, né, fomentar ações de educação e saúde, a gente olha uma por uma das crianças, quem precisar é encaminhado para a clínica, né? Uma outra ferramenta importante, qualificar em saúde bucal, né, as pessoas que trabalham, né, na própria creche, os agentes de educação, né, ensinar uma técnica de escovação, a olhar, né, um pontinho preto, algum ponto sensível na boca da criança que pode chamar a atenção e eles nos acionam, né? Mais ações de saúde escolar, a gente tem fantoches, macromodelos, macroescovas, né? Porque quando a gente vai fazer educação em saúde, gente, com essa faixa etária, é praticamente atividade lúdica, né? Mas eles chegam em casa contando que o dentista foi, que eles ganharam escova, né? E no final todo mundo quer escovar o cachorro ou a sapinha, né? No final dá certo, né? Então, a gente faz desde teatro com fantoches de saúde bucal, né? Porque a gente só consegue avaliar no final, depois que a gente dá uma quebrada no gelo, né? A gente chega de jaleco, pessoa que nunca viu, para a criança abrir a boca e deixar você olhar, ela nunca te viu, não é tão fácil assim, né, quanto parece. Mas primeiro a gente quebra o gelo e depois a gente consegue fazer uma avaliação, né? É importante, aqui vocês podem perguntar, o que você está fazendo aí, Érico, um dentista aí? Eu estou dando uma devolutiva de tudo que eu vi na escola para os pais, né? Quantas crianças estão com quais condições em saúde bucal e pedindo apoio deles, né, para que façam, né, a higienização adequada, né, e também fomentando a eles que procurem a unidade, né, qualquer sintoma, queixa, sinal com as crianças ou com eles mesmos, né, a gente pede para procurar o dentista de família mais próximo. Tá? Aqui eu estou mostrando, né, um avanço que tivemos aqui na saúde pública carioca, né, onde a gente, com um centro grande de especialidades, né, e com compra de novos equipamentos, alguns serviços especializados com contratação de novos profissionais, a gente aumentou o número de equipes de saúde da família, então tivemos um avanço na saúde bucal do município, né, e aqui, por fim, o governo atual,
né, fez aquela diretriz, aquele programa Brasil Sorridente lá de 2004, que ainda bem que ninguém acabou com ele, né, apesar de tentarem, né, dar uma... foi muito tentado o subfinanciamento do SUS, né, um dos maiores problemas, né? Então, enquanto tentaram acabar, agredir o SUS em alguns governos, né, a gente nesse conseguiu essa sanção. E o que isso influenciou, né? Hoje a saúde bucal é uma lei, é um direito garantido, né, para a população, assim como os outros serviços de saúde, né, e culminou em credenciar 3.685 novas equipes, 630 serviços e unidades de saúde, né, atendendo a mais 10 milhões de brasileiros, 805 novos municípios vão receber saúde bucal. Era aquele prefeito que falava, eu não quero saúde bucal aqui na minha população, porque isso é muito gasto, né? A gente sabe que a odontologia é uma profissão cara, né? Seja para o aluno, seja para o gestor, né? Também, né? Então, muitos desses municípios que não tinham oferta de serviço de saúde bucal, hoje são obrigados a ter, né? São financiados, né? Também, né? E com isso, a política, né, o Brasil Sorridente, né, a Política Nacional de Saúde Bucal, agora a gente pode chamar de política, não é mais um programa, né, consegue atingir a mais de 51% da população brasileira, né, com 33 mil equipes, né, e isso, com o tema do Career Day, isso são praticamente 3.685 vagas para dentistas na atenção primária à saúde, né, espalhadas pelo Brasil. Quem não quer ficar no Rio, quem morar fora, também aumentou a oferta, né, a oportunidade de serviços para quem quiser vir para a rede pública, né. E uma frase que a gente gosta de trazer na gestão, né, do desafio, a gente não sabe exatamente que resultados virão da sua ação, mas se a gente não fizer nada, não existirão resultados. Tá? Então, agradeço o convite, né? Rapaz, você vê, isso é uma vocação, né? Está muito além da profissão. Tá de parabéns pelo trabalho, viu? Luiz também, parabéns. E existe uma ação social muito forte também no Corpo de Bombeiro. E olha só que bacana, quantos viés nós temos dentro da nossa profissão. Então, não é aquela questão de ficar no consultório trabalhando somente, né? Como falou o Rafael, a questão de pesquisa, a questão docente, a questão social, é gostar de gente, né? O Luiz falou, antigamente a gente tratava de boca, não, a gente tratava de gente. Temos uma pergunta? Temos a pergunta da embaixadora. Eu queria só lembrar vocês que está passando a lista de presença aí, tá? Assim que a gente acabar de passar, daqui a uns 5 minutinhos a gente vai fazer um sorteio para vocês, tá bom? Oi, eu sou a Ana, uma das embaixadoras também, eu sou do 3º período. Tenho uma pergunta para o senhor. Quais são as maiores demandas do sistema de saúde pública e como o senhor utiliza os recursos disponíveis? Pergunta capciosa e complexa. Mas, assim, demanda do sistema de saúde, né? Então, a gente está fugindo da saúde bucal. Então, eu vou falar no macro, né? Hoje, a Secretaria de Saúde tem 2 principais frentes, tá? Que é a redução da mortalidade materna e infantil. A gente quer que no nosso município morram menos mães, né, e morram menos crianças, né? E o enfrentamento da tuberculose, que é uma doença que, infelizmente, em vários países está erradicado, né, mas no Rio de Janeiro, por causa de alguma das nossas condições, né, principalmente pela falta de serviços básicos, né, e não só de saúde, serviços básicos que eu digo, saneamento, educação, coleta de lixo, né, acesso à segurança, né, água tratada, muito importante, não chegam a uma grande parte da população. Né? O Rio de Janeiro tem mais ou menos 750 favelas, né? E, infelizmente, algo que foi pensado antes de Cristo, né, na Roma Antiga, ter esgoto para todo mundo, que reduz o número de doenças. Hoje, em 2023, algumas favelas não têm tratamento de esgoto, né? A gente tem uma urbanização desenfreada, então a gente tem casas muito próximas, né? A gente tem dados que mostram que quanto menor a escolaridade de um chefe de família ou de uma mãe, né, mais doente essa família fica, né, mais doente essa criança fica. Então, falando da questão da tuberculose, né, então, nas comunidades, né, onde a gente tem um aglomerado de pessoas, né, vivendo, e onde tem uma grande parte dessas pessoas que estão expostas ao que a gente chama de determinantes sociais em saúde, né, principalmente pela baixa circulação de ar, aglomerados, né, então a gente acaba e baixa imunidade, a gente acaba o acometimento da tuberculose, e o Rio de Janeiro é uma cidade onde está todo mundo junto, né?
Pessoa que mora na favela, que pela ausência de alguns serviços públicos, né, está exposta à doença, ela pode pegar o metrô junto com você, né? Então, o Rio de Janeiro é uma cidade onde está todo mundo junto, né? Independente de não ter serviço na favela, né, não estou me importando, não, porque, né, às vezes é a pessoa que te atende, às vezes é a pessoa com quem você trabalha. Então, esses são os maiores desafios na Secretaria de Saúde, foi o que você perguntou, macro, né? E fazer a gestão, né? Pegar o recurso, alocar, né, de forma estratégica para a gente alcançar os objetivos, né? Seja alocar em recursos, em serviços, contratar mais profissionais, qualificar esses profissionais, sistemas de informação, né, informar a população, tá? Esses são os principais desafios. E da saúde bucal, querido, já que não foi a sua pergunta, mas conforme eu falei, o principal desafio da saúde bucal é conseguir qualificar todos os dentistas da nossa rede, que eles possam ofertar prótese, né? De forma, pelo menos da prótese mais simples, né? Para uma pessoa que não tem recurso nenhum e tem ausência de dente, né? Principalmente que a gente chama de bateria central, né? Tem uma dificuldade para oportunizar emprego, fazer amigos, né? Então, se eu conseguir que pelo menos um dentista de cada clínica da família consiga fazer uma prótese de qualidade, eu saio de missão cumprida, mas está sendo um desafio enorme. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Bia, pega o microfone. Eu sou Ana Beatriz, eu sou aluna do 5º período. Na verdade, são duas perguntas que acabam se englobando. O processo seletivo para entrar nas clínicas da família foi através de concurso público? Qual processo? O meu? O meu não. E aí que o meu não, tá? Que aí é uma situação engraçada, porque muita gente falou, esse emprego aí, isso é por pouco tempo, né? Então, eu fiquei quase 10 anos no Saúde da Família e já estou há 2 anos e pouco na gestão, né? Ou seja, tive uma progressão na minha carreira dentro da saúde pública. Hoje, o município do Rio, a gente tem um modelo híbrido, tá? A gente tem profissionais servidores, né? Uma grande parte de profissionais que são servidores, né? A professora Alessandra é uma servidora de saúde, né? Fizeram concurso. Que fizeram concurso público, né? Só que por uma lei, que foi a lei de teto de gastos, a gente não pode gastar mais com a nossa folha salarial do que a gente arrecada. Então, visto isso, a gente não tinha como contratar mais, porque a folha salarial ia ficar maior que a arrecadação da Secretaria de Saúde. Então, foi pensada uma nova forma de contratação. Na verdade, a primeira ideia era ampliar a atenção primária, né? Corroborando com estudos e com os principais países do mundo, né? Aumentando, né? Onde a gente tem evidências sustentáveis que a atenção primária de qualidade e ampla, ela melhora as condições de saúde da população. Então, foi pensado expandir, aumentar o número de clínicas de família, né? E o caminho foi o que a gente chama de terceirização, né? Através de organizações sociais em saúde, são organizações que fazem a gestão, né? A gente dá a diretriz, tem que ser desse jeito, a gente define os protocolos e eles fazem a contratação, pagamento de profissionais, compra de materiais, né? Gestão de facilities, que a gente chama, serviços gerais, apoio tecnológico, apoio logístico, segurança patrimonial, né? E eu fiz um processo seletivo para uma organização social dessa, né? Eu tive prova, né? Eu fiz uma prova e fiz uma dinâmica de grupo, né? Tinham 20 e poucas pessoas, eu fui o terceiro, o primeiro foi trabalhar na gestão e eu consegui a minha vaga. E sempre, né, fui contaminado pelo bichinho da saúde pública, né? Então sempre quis saber mais, quis me apropriar mais, fazer cada vez mais, tentar fazer que o meu trabalho fosse melhor, né, para a população. E sabia que não era botando todo mundo na cadeira, porque percebia nitidamente que eu ia enxugar gelo assim, né? 9.000 pessoas botar na cadeira é quase impossível, né? Se fizer a conta, você vai ficar 6 anos, mais ou menos, para atender todo mundo. Então, as ferramentas, né, que os cursos de extensão me deram, né, me permitiram prestar um cuidado para a população de uma forma diferenciada, né? Fora de um dentista clínico, técnico, né, comum. E um assunto que o professor Marcelo abordou ali recentemente, que eu assisti num curso que achei muito legal, né, e que ele frisa muito, que eu acho que o curso da Estácio, né, tem esse cunho,
que o dentista antigamente se preocupava muito em curar, né? E hoje a gente se preocupa muito em cuidar, né? Porque eu não tenho slide quando a gente bota equilíbrio, né, entre care e cure, né? Só muda uma letra, né? Só muda o A e só muda o U, né? Então a gente tem que se preocupar bastante em cuidar também, né? Se preocupar com a cura, mas se preocupar em cuidar, né? A gente lembra, se você pensar que a maior causa de morte do Rio de Janeiro são doenças, e acho que no Brasil, doenças do aparelho circulatório, que são doenças, né, cardiopatias, né, sabendo que a gente, uma grande volume da população, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 52% dos adultos do Brasil têm alguma doença crônica, né, ou seja, doenças que não têm cura, e têm cuidado e têm controle, né, hipertensão, diabetes, doenças do coração, né, não tem cura. Então, a gente precisa cuidar daquele paciente, né, de uma forma que a gente consiga manter a doença dele controlada. E qual era a outra? A outra é que uma vez eu fui convidada por uma dentista que trabalha no Barata Ribeiro para acompanhar o dia de atendimento dela lá com os pacientes com necessidades especiais. E lá, para entrar, seria por concurso público. Hoje em dia também pode por essas organizações sociais ou ainda pela questão do teto de gastos? Né? A gente, antigamente, até pouco tempo, né, seja os serviços fora de saúde da família, eram só por concurso público, né? E o último concurso público que a gente teve foi 2006, Alessandro, né? Sim, uma coordenadora com a qual eu dou aula na UFRJ conseguiu, né? Teve uma situação em que o prefeito viu o trabalho que ela estava desenvolvendo e ela conseguiu abrir um concurso, chama 800 dentistas, mais ou menos, né? A Mirella foi antes, mas... Então, assim, mas antes desse tivemos um volume grande, né? Chamou 800, depois mais 400, depois foi de especialistas, se não me engano, mas posso cravar aí mais de 10 anos, né, Alessandro? 15 anos que a gente não abre um concurso público. E aí alguns outros serviços estão sim com a possibilidade, né, de contratação via OS. Eu mostrei ali o Hospital Pedro II, né, uma das organizações sociais de saúde é quem faz a gestão, né, de recursos humanos, de insumos do Hospital Pedro II. Né? No Souza Guiar, a gente tem uma empresa pública de saúde, que é a Rio Saúde, né, que é uma outra forma de contratação, mas foi os caminhos, né, que a gestão achou para continuar expandindo a rede. Né? Então, hoje a realidade é concurso através dessas organizações sociais, né? A expectativa é que abra concurso também, eu também adoraria fazer. Uma última pergunta compartilhada, assim, é que eu e a Brenda, a gente queria saber, tipo, em questão como funciona para a gente estagiar em hospitais, essas coisas, se é possível, né? Olha, hoje acredito que a Estácio, né, entrando em contato com a Secretaria de Saúde, a gente estabelece um convênio, né, e com isso a gente viabiliza, né, as unidades de saúde para vocês estagiarem. Quando chegar no período específico, vocês podem, né, através desse convênio firmado, vocês podem procurar as unidades. Acredito que a coordenação já vai mapear as unidades mais próximas e etc., já vai fazer essa articulação, né, mas também tem o concurso acadêmico bolsista. Né, ele acontece uma vez por ano, é o SUSEME, né? Então, você tem, acho que o último foram 60 vagas para atenção primária, e 50 e poucas vagas para atenção hospitalar, né, onde você faz o concurso, recebe uma bolsa, né, simbólica, mas é uma bolsa, né, e também batendo na porta. Né, eu recebia alguns estagiários que batiam na porta, tem vaga para estágio? A gente entrava em contato com o centro de estudos, né, a faculdade falava com o centro de estudos, né, da secretaria, e a gente preenchia uns documentos, entregava uma documentação específica, e os estágios aconteciam, né? E acredito que com a expansão da nossa rede, vão ter cada vez mais tanto oportunidades de emprego quanto ofertas de estágio. Perfeito. Gente, que enriquecedor, né, esse encontro. A gente conhecer outras vertentes da nossa profissão, isso é maravilhoso, de muito conhecimento, a gente amplia mais, né, nosso conhecimento. Todo mundo assinou a lista de presença, que agora vai ser o sorteio. Todo mundo assinou? Tá? Beleza, então vamos fazer o sorteio. Quem são sorteados? Eu que vou falar? Gente, adoro isso, adoro suspense.
Hã? Hã? Alguma pergunta? Ah, mas só você mesmo, hein? Estou brincando. O microfone para o nosso amigo lá, Enzo. Cadê o microfone? Desculpa, Enzo. Boa noite. Meu nome é Enzo. Queria fazer uma pergunta até para os dois, né? Primeiro eu vou perguntar para ele, que já no embalo. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Muito maneiro as ações, os projetos que vocês fazem. E eu queria saber como é que é a questão da carga horária. Quem que resolve a carga horária de cada profissional no dia a dia? Então, a carga horária discerne a cada serviço, né, de acordo com a necessidade. Saúde da família, como a maioria dos profissionais, né, esses CLTs mais recentes são 40 horas, né, os servidores, acho que a maioria dos concursos são para 24 horas, né, apesar de alguns que estejam trabalhando, né, nessas clínicas de família, nesses postos de saúde, podem receber uma gratificação para fazer 40. Tá? Então, a maioria dos servidores são 24 horas, né? Alguns serviços, hospitais, são 40, né? Tem gente que expande a carga horária, ou tem 2 vínculos, né? Tem uma colega recentemente que ela é concursada, servidora, e fez um processo seletivo de uma organização social dessa, né? Ela atua hoje no hospital, então ela deve estar fazendo quase 50 horas no hospital, né? O limite ali dentro da CLT, né? Que a CLT permite. A Sandra conhece, a doutora Águida Miranda. O Mabuco Maxilo, presidente da SOBEP, que atua no Souza Guiar, chefe do plantão do Souza Guiar. Né? Foi professor aqui na Estácio. Então, tem esses vínculos, né? Mas oscila entre 24, né, até 40, até pessoas que têm duplo vínculo, que podem chegar ali, não sei o limite da CLT, se é 60 horas, né? Mas dentro do limite da CLT. Tá? Mas hoje a maioria, principalmente dos CLTs, são 40 horas. E a coordenação mesmo que faz esses horários? Na verdade, a Secretaria Municipal de Saúde, né, já tinha isso pré-estabelecido, né, de qual a necessidade da carga horária para cada um dos serviços que vocês viram, que não é um só, né, são variados e distintos, com necessidades distintas. Né? Então, responder a tua pergunta ali, entre 24, né, 40, até um pouquinho mais, o pessoal que é workaholic, né, e tem a possibilidade de ter 2 vínculos, né, consegue fazer um pouco mais da carga horária. Tá bom, obrigado. Geralmente, quando você faz um concurso público, a carga horária já é pré-estabelecida no edital. Tem uma parte no edital que fala qual é a carga horária para aquela função. Então, você já vai entrar naquela função sabendo qual a sua carga horária para aquele determinado concurso. Tá. Gostaria de fazer uma pergunta para você em relação aos bombeiros. Eu vi que vocês falaram no Exército, além do seu trabalho como dentista, né, vocês tinham que fazer algumas, não sei, atividades, né, que os militares tinham que fazer ali. Eu queria saber se nos bombeiros também tem isso. Como é que é? Você vai só para atender ou tem algumas atividades extras assim que você tem que fazer? Você tem uma série de atribuições extras, né, como eu tinha falado anteriormente. Existem também as ações sociais que são extra-horário, né? Você tem o teu atendimento, o horário de atendimento na cadeira, né? E existem outras atribuições, outras coisas que vão surgindo durante o processo que você tem que cumprir. Reuniões, você é obrigado, representações, às vezes você tem algum evento que vai acontecer, o diretor ou o comandante te escala para representá-lo, então você tem que... Então, tudo isso compõe a carga horária e, às vezes, você faz até mais do que o que está pré-estabelecido no edital, né, em função disso tudo. Então, acaba que, tipo assim, quando você tem que conciliar o consultório e o seu trabalho no Corpo de Bombeiros, você tem que botar uma prioridade no Corpo de Bombeiros, né? Porque, tipo, se te chamarem, tem que ir, né? Assim, na carreira pública em geral, né? Você acaba tendo que... O consultório começa a ficar uma coisa de segundo plano, plano B, né? Não que você queira, mas você acaba sendo obrigado. Né? Vira um plus, né? Então, assim, na carreira militar também é assim. Você tira serviço, né? Então, você se programa, lógico, tem uma escala de serviço que essa escala vai ser publicada antes, mas você fica 24 horas no quartel. Então, é um dia que você tem a menos para atender, né?
como foi falado, na questão, quando você exerce uma função de chefia, você acaba não sendo dono do seu tempo. Então, existem reuniões extras, reuniões, às vezes, o comandante ele recebe uma atribuição e necessita do apoio da saúde, e a reunião é na hora. Você estiver no consultório, já cansei de receber telefonema do comandante, Schwartz, tal hora tem uma reunião. Ok. Desmarca todo mundo, acaba de fazer o que está fazendo e vai para o quartel. Tem que ir, faz parte, não tem jeito. Querido, preciso te corrigir uma coisa, não posso esquecer e vale ressaltar para todo mundo. Não é um programa, não é um projeto social, né? É uma política pública no qual você é contratado para trabalhar, né? Sei porque a gente, não queria nem falar sobre isso num dia como esse, mas a odontologia está tendo uma questão aí de uma super demanda de dentistas, né? E alguns formatos de atuação, né, se configuram ali precarização de serviços. A gente tem clínicas populares, né, com fragilidade na questão da vigilância, tem a questão da franquia, né, onde você tem donos desses serviços que nem dentistas são, e às vezes não se preocupam com questões sensíveis que a gente vê na faculdade, e acaba que a gente tem eu tenho visto uma migração muito grande de pessoas que querem ingressar no serviço público, mesmo sendo CLT, né? Pelo menos você tem os seus direitos trabalhistas garantidos, né? Você não fez o concurso público, mas você trabalha, né, prestando serviço, né, para a Secretaria de Saúde, executando uma política pública, né? E aí, numa dessas entrevistas que eu fiz para dentista, né, eu vou trazer alguns exemplos assim, bem bizarros. Por que você quer trabalhar na saúde da família? Porque eu quero ajudar os pobrinhos, né? Não é essa a função. Porque eu adoro trabalhar com esse negócio de projeto social, eu já fiz ações sociais. Não é isso, né? É tudo isso que eu te mostrei, né? Isso é uma política pública, né, executada com seriedade, faz parte do Sistema Único de Saúde, né? O nosso chefe maior é o ministro da Saúde, né, doutora Anísia. Então, só para ninguém daqui reproduzir o erro, né, de cometer essa gafe na hora que for participar de uma entrevista, seja de estágio, seja de emprego, né? Não é caridade, não é favor, não é projeto social, né? É uma política pública vigente, parte do SUS, tá? Municipal, estadual, né, ou federal. O Corpo de Bombeiros participou, ele tem uma participação muito ativa nessa questão da política pública de saúde, né? Nós participamos do programa, que era o programa de saúde na escola, anteriormente, depois as UPAs, né? As UPAs antes do município, eram bombeiros, né? Eram bombeiros, a parte médica e odontológica toda da corporação. Foi na época do Garotinho. Então, existiam concursos específicos para isso. Ele já entrava no Corpo de Bombeiros sabendo que ele ia atuar na Secretaria de Saúde, ou nas escolas, no CIEPs, ou então nas UPAs, dentro do Programa de Saúde Pública do Estado. E pegando o gancho da pergunta dele anterior, eu tive um amigo que trabalhava na Marinha, né? E aí, uma vez ele falou, vou dormir aqui, vamos fazer alguma coisa? Não, vou dormir aqui. Eu falei, por quê? Você vai dar plantão, vai fazer atendimento, sei lá, trauma? Ele, não, vou guardar o paiol. Eu falei, mas tu é dentista, vai guardar o paiol? Então, para o militarismo deve ser, ele é profissional de saúde, militar, e aí que ele é dentista, né? Dependendo no Corpo de Bombeiros isso não acontece, né? O serviço do dentista, ele tira serviço nas unidades para fazer o atendimento emergencial. Mas nas Forças Armadas, o dentista ele faz parte do quadro de oficiais. Então, ele tira plantão de oficial de dia, pistola na cintura, tomando conta do quartel. Dá voz de prisão e faz ronda. Então, assim, por isso que a gente falou, né? Ele primeiro é militar. Quando você entra, eles falam isso. Você primeiro é militar, depois você tem o seu quadro. Então, tanto que, assim, na minha identidade, né? Primeiro, quando eu entrei, primeiro tenente QOS, que é saúde, mas assim, primeiro tenente bombeiro militar, que é QOS dentista. Então, assim, era primeiro tenente, bombeiro, dentista, você é dentista, né? Porque no final. Obrigado, gente. Obrigado. Ótimas perguntas, hein, Enzo? Gente, lembrei até agora do Silvio. Rufa os tambores, vamos para o sorteio. Primeiro, Caroline Conte. Tá aí? Tá aí? Ih, abriu vaga para reserva, hein?
Segundo, tambores, por favor, tambores. Ana Beatriz Ribeiro. Ana Beatriz Ribeiro, cadê? Ana Beatriz Massimino Ribeiro. Cadê? Vem, cara, vem pegar aqui. Por favor, não se acanhe, venha. Venha. Ó, tem 5 segundos para pegar. 5 segundos. Você tem? Então vende essa aqui. Parabéns. Vem pro palco, vem. É ansiedade. Parabéns, parabéns. Gente, vamos lá. O próximo sortudo, hein? Próximo sortudo. Maria Eduarda Vernim, Duda. Cadê? Cadê? Foi embora? Abriu vaga, hein? Ah, não, esse não. Não. Enzo Zanella. Olha ele aí. Achou a camisa, Enzo. Achou. Achou a camisa, cara. Esse picareta fez parte do grupo e perdeu a camisa. Você quer que eu guarde de segredo, cara? Esquece isso. Você me contou para falar. Sobe aí, vem cá. Na luz, vem. Sai do escurinho, Meu Deus. Aqui, ó. Isso, obrigado. Aí, que beleza, Enzo. Parabéns. Tem mais um aqui, hein? Ah, não. Reclama tanto que não é chamada. Maria Clara Cardoso. Aí, viu? Viu? Os últimos serão os primeiros. Hã? Não, nem tá aí o nome dela, botei para não ficar me perturbando. Ó, vem para a luz, vem para a luz. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Quem ganhou, por favor, tirar foto. Enzo, volta, Enzo, sentou, levanta. Vem cá rapidinho tirar foto contigo. Vamos lá, você tá jovem. Para fazer o encerramento, gostaria de chamar o doutor Rafael Prins, inclusive aniversariante do dia. Verdade, é. Parabéns, Rafael, parabéns, Rafael. Você achou que eu não fosse falar, né? Para luz, para luz, para luz. Bom, queria agradecer aos nossos palestrantes. Cara, é incrível, né? Eu já estou na minha jornada aí pela área médica, né? Eu não sou dentista, mas a minha jornada já tem alguns anos aí, mais de 20, né? E você está aqui, você vê várias interfaces e você vê várias sinergias com nossos colegas. E como tudo, cara, faz um caminho e uma possibilidade, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar isso. São assim, pílulas de experiência que a gente pôde mandar aqui para vocês hoje, que vocês tenham aproveitado para poder pensar aí na jornada de vocês e nas possibilidades que aqui se apresentaram e que são várias. Eu mesmo fiquei estimulado ali, eu estava vendo algumas coisas, falei, pô, que legal, cara, entendeu? Então, assim, eu acho que é super importante a gente ter esses momentos que a gente tenha mais, né, gente? Vamos pensar assim, tá? Mas eu queria agradecer. Então, Marcelo, antes você... Luiz, Érico, muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível, realmente, essa troca de conhecimento, essa passagem de conhecimento de vocês. E aqui uma lembrança da nossa instituição, do IDOMED. Rafael, aqui para o Érico. Onde tem uma mochilazinha aqui para esse momento, tem uma bolsinha aqui que tem uma garrafinha, tem um bloquinho aqui para vocês, e uma camisa aí da nossa odontologia. Odontologia do IDOMED, para vocês aqui.
Obrigado, gente.